Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante, mas que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender, que é a hierarquia das regras de trânsito às quais você deve obedecer. O que significa? Você tem uma ordem de obediência das regras. Essa ordem está no artigo 89 do Código de Trânsito e ela estabelece o seguinte: a determinação do agente prevalece sobre o sinal luminoso, que prevalece sobre a sinalização, que prevalece sobre a regra geral. Mas o que significa isso? Eu vou tratar com alguns exemplos. Você está em determinada via sinalizada com o semáforo, com o sinal luminoso, e o semáforo está verde, mas o agente de trânsito determina que você pare. A quem você vai atender? Ao sinal luminoso ou ao agente de trânsito? Ao agente de trânsito. Mas agora o sinal está vermelho e ele manda você passar. A quem você vai obedecer? Ao sinal luminoso ou ao agente de trânsito? Ao agente de trânsito. Ou seja, a regra determina que ele está no ápice dessa pirâmide de regras. Inclusive, se houver coincidência da ordem do agente com o sinal luminoso, a desobediência vai ser referente à desobediência à ordem do agente. Por exemplo, você está com o sinal vermelho e o agente manda você parar. As duas ordens se coincidem, a do semáforo e do agente de trânsito. Mas você passa no sinal. Qual que é a infração que você vai ter cometido? Do artigo 208, por desobediência ao sinal vermelho, ou por desobedecer a ordem de determinação do agente? É a ordem ou determinação do agente por essa hierarquia. Do semáforo, do sinal luminoso em relação à sinalização. Vamos supor que você tem uma via que está sinalizada e você tem uma placa de dê a preferência, simultaneamente. A quem que você vai obedecer? Ao sinal luminoso que prevalece sobre a sinalização. E entre a sinalização e a regra geral. Você sabe, vamos pegar exemplo aqui, Balneário Camboriú, que você não pode transitar com veículos sobre a calçada, sobre um calçadão, por exemplo, que você tenha destinação específica para pedestre. Mas se a sinalização autoriza, vamos pegar o calçadão ali, e entre a Brasil e a Atlântica, né, na área central, que leva ali a Praça Almirante Tamandaré, ali próximo, você tem uma quadra dali, você tem um calçadão, e que muitas vezes é necessário o trânsito de veículos sobre o calçadão, mas a sinalização é que autoriza. Então, nesse caso, prevalece a sinalização em detrimento da regra geral. E você consegue também circular numa determinada via apenas se utilizando as regras gerais. Como que funciona isso? Vamos supor que uma determinada via, um determinado local não tem sinalização nenhuma, não tem pintura no leito da via, não tem local para estacionamento, não tem preferência, não tem nada, só tem a rua ali, tá? Nem pavimentação tem. Primeira coisa que você sabe é que você deve ficar do lado direito, porque o nosso país adota a mão direita. Se você está na sua direita, significa que outro veículo vindo em sentido contrário também estará na sua esquerda, que é a direita dele. Então você, quando entra numa via não sinalizada, que não tem a pintura para determinar se é sentido único ou não, você já sabe que ela é de sentido duplo. Você ocupa a sua direita e quem vê ao contrário ocupa a direita dele, que é por consequência sua esquerda. Qual outra informação que você já tem? Se você eventualmente tiver um cruzamento, você já sabe que não estão sinalizados, a preferência de quem estiver na direita. Outra informação que independe de sinalização, é regra geral. Você se pergunta, será que eu posso estacionar nessa via? Se não houver proibição de estacionamento, você sabe que deve estacionar o seu veículo no sentido da via, nesse caso, do lado direito, no sentido da via junto ao bordo. E se você tiver com uma motocicleta, você vai colocá-la na perpendicular, sem determinar se a roda dianteira ou traseira da motocicleta que vai ficar junto à guia. Olha que interessante. A regra só fala da posição, mas não diz se é a dianteira ou é a traseira da moto que vai ficar junto à guia. Interessante isso aí também. Então você vê que essas regras gerais, elas já permitem que você circule e saiba o teu comportamento, mesmo que nenhuma sinalização ou qualquer tipo de outra orientação venha a ser dada a você. Tá certo? Então fica a dica aí, né, para você melhor compreender o que significa essa hierarquia de regras e em relação às regras gerais, que elas te oferecem subsídio para que você possa se comportar, mesmo que a via não tenha sinalização nenhuma. É isso aí, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.